As bases de encaixe permitem a substituição rápida de componentes. Além dos conhecimentos teóricos dos circuitos, é muito interessante ir conhecendo os materiais que se utilizam em eletrônica, já que é imprescindível para quando você quiser praticar os conhecimentos adquiridos. Um componente muito interessante é a base de encaixe, que tem a sua origem nos encaixes das válvulas de vácuo, passando logo por uma temporada de pouca utilização com o aparecimento dos circuitos impressos e que atualmente está no auge com os dispositivos programáveis ou com os equipamentos que evoluem diariamente. Definição. Existe uma grande variedade de bases de encaixe para diversas aplicações, mas todos têm basicamente a mesma finalidade: permitir a substituição rápida do componente nele instalado. Também poderiam ser definidos como conectores especialmente projetados para prender e conectar componentes. Utilização. Existem vários usos para as bases de encaixe que vamos descrever. O mais atual é talvez o dos encaixes empregados na placa-mãe do computador, principalmente o destinado ao microprocessador. Este rodapé permite a utilização de uma mesma placa-mãe para microprocessadores da mesma família, mas de velocidades diferentes, possibilitando a substituição rápida em caso de quebra, ou também para melhorar o equipamento quando mudamos por outro de maior velocidade. Também se usam encaixes em equipamentos nos que toda ou parte da sua programação se grava em memórias tipo EEPROM ou outros dispositivos programáveis. Este tipo de memória obriga a retirá-las do circuito quando se quer mudar a sua programação, ou simplesmente se substituem por outras previamente gravadas. Em muitos circuitos se empregam estas bases ou placas de encaixe para facilitar a substituição de circuitos integrados, mas o mais comum é usar placas de encaixe para permitir ampliações e realizar estas de maneira rápida. Qualidade. A qualidade de uma placa de encaixe tem que ser alta e adequada à aplicação a que se destine. Por exemplo, para circuitos que vão estar no escritório ou numa sala e que serão dificilmente deslocados, é suficiente uma base de encaixe de uso comum. No entanto, se é preciso prender estes circuitos para que sejam portáteis, ou se são usados em máquinas ou veículos submetidos a golpes e vibrações, a base de encaixe deve estar preparada para sustentar o circuito integrado nessas condições. Força de inserção. Os encaixes têm que garantir uma boa união de todos os terminais do circuito, e, além disso, sustentar o circuito. Isto exige uma certa pressão sobre cada terminal, de tal maneira que quando o número de terminais é elevado será necessário aplicar muita força para que a força ou pressão que se faça seja suficiente para inserir todos os terminais. Os profissionais utilizam utensílios para extrair ou colocar circuitos integrados nas suas bases de encaixe, pois às vezes a força que uma pessoa normal pode realizar é insuficiente para esta operação. Vamos imaginar, por exemplo, que fácil é inserir o terminal de uma resistência em uma conexão da placa de protótipo, que é realmente uma base de encaixe especial, mas para realizar a mesma operação com um circuito integrado será necessário fazer muito mais força. Pin torneado. A denominação pin, aro, é do meio técnico e apesar de ter outras várias denominações em português, é importante conhecê-la, porque a utilizaremos, ou pelo menos ouviremos falar dela alguma vez. Os terminais, ou pins, podem ser torneados e costumam ter uma grande precisão mecânica. Estão cobertos por uma fina capa de ouro para favorecer o contato e isso faz com que o seu preço seja alto, embora ultimamente se observe um barateamento dos mesmos. Os terminais dos circuitos integrados são cravados nestes encaixes e às vezes acaba sendo muito difícil retirá-los. No entanto, as conexões são muito seguras, tanto desde o ponto de vista elétrico como mecânico. Pin de aro. Os pins mais econômicos têm forma de aros. Para garantir o contato se encontram diversos modelos e qualidades. Normalmente são de boa qualidade, mas se estragam facilmente se você não pentear bem os terminais do circuito integrado que será inserido. São mais baratos que os encaixes de pin torneado.
Este tipo de base de encaixe é o adequado para os principiantes, já que se pode substituir circuitos integrados nas primeiras montagens e nos protótipos, principalmente quando se trata de um componente caro que será recuperado depois. Bases IF. Estas bases são utilizadas principalmente para sustentar circuitos integrados em equipamentos gravadores de memórias EPROM e outros dispositivos de programação. Em português se denominam bases de encaixe de força de inserção zero. Quando a alavanca está solta, o circuito integrado se apoia na base e os seus terminais ficam pendurados nos vãos. Quando se aciona a alavanca, se assegura o contato e os circuitos ficam presos. Para soltar o circuito, se libera a alavanca. Não é preciso exercer nenhuma força para instalar ou retirar o circuito integrado da placa. Nunca desista!